Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Altscalo e tudo mais importante desta manhã está à sua disposição. A traição do século. A China abandonou Moscou e depois ficou sozinha. A realidade é cruel. A China está negociando com os Estados Unidos sem a participação de Moscou. O eixo geopolítico desmoronou como um cenário podre de império. Pequim escolheu o lucro em vez da amizade. Ela joga sozinha, lucra com títulos ao rendimento americano e ainda ganha o bônus político de ser reconhecida como parceira igual dos Estados Unidos. Putin perdeu tudo, o aliado, a influência e até mesmo a ilusão de força. Moscou se transformou em um apêndice de matérias-primas e uma bagagem tóxica. No entanto, será que os Estados Unidos agora realmente são mais leais à China? E o que Trump realmente planeja ao se aproximar do Império do Meio? Eu me dou muito bem com o presidente Xi, mas a única maneira de se dar bem com a China é agir a partir de uma posição de força. O presidente dos Estados Unidos lembrou sobre a implementação de tarifas em grande escala contra a China em seu primeiro mandato e afirmou que, graças a essas medidas, Washington tem um enorme poder nas relações com Pequim. No meu primeiro mandato, impus tarifas sobre centenas de bilhões, inclusive cedo sobre a China. Depois veio a Covid. Lidamos bem, mas era Covid. Ela veio de um lugar na China e eu ganhei um presente. Foi um pequeno presente que vocês esconderam. Me dou bem com o presidente Xi e com a China, mas só se dá bem com a China agindo com força. Nós temos um poder enorme graças às tarifas. Nós temos um poder enorme e eles não querem se meter conosco. Quem diria? Estados Unidos e China, antigos rivais comerciais, agora parecem jogar no mesmo time contra Moscou. Logo após a reunião, uma grande novidade. Os Estados Unidos reduzem as tarifas para a China de 20% para 10% e Trump avaliou a conversa com o líder chinês como 12 de 10. Está se formando uma nova aliança global, na qual o Kremlin já não tem mais lugar. Isso não é apenas um tapa diplomático, é uma execução geopolítica. Estados Unidos e China colocaram a Rússia em seu devido lugar e reescreveram o jogo mundial sem ela. Todos os detalhes a seguir, não perca. Donald Trump se encontrou com Xi Jinping na Coreia do Sul durante uma turnê pela região do Indo-Pacífico. Os principais temas do encontro foram as barreiras comerciais entre os países e, claro, a guerra russo-ucraniana. Passaram a construir uma agenda comum de diálogo político mais duradoura, o que, em princípio, é muito positivo. Como resultado da reunião, as partes concordaram em reduzir de 20% para 10% a tarifa sobre produtos chineses relacionados ao fentanil, um analgésico opioide sintético. O nível geral das tarifas dos Estados Unidos. A porcentagem chegará a 47%, o que mostra um aumento relevante em relação ao valor anterior. Exatamente por causa da compra de petróleo russo. Trump disse que essas questões não foram levantadas, mas, nesses casos, quando não há acordo, você diz que não falou disso. Os acordos sobre a Ucrânia foram menos produtivos, apesar de, segundo o presidente dos Estados Unidos, a Ucrânia ter sido discutida por muito tempo. Inicialmente, Trump queria garantir e reduzir o apoio à Rússia para que Putin concordasse em encerrar a guerra. As partes concordaram nesse sentido? Foi declarado, de forma oficial, não em nenhum momento. Foi, sim, com certeza. Em relação ao fato de que, por enquanto, as relações lembram mais uma lógica de ações de desescalada na esfera comercial e econômica, eu não diria que foi criada uma aliança estratégica ou um diálogo entre Washington e Pequim. Donald Trump avaliou o encontro como 12 de 10. Aliás, esse foi o primeiro encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da China nos últimos 6 anos. De acordo com a declaração que vemos,
Não haverá tarifas sobre produtos chineses e haverá acesso para produtos agrícolas americanos, então as declarações parecem boas. Mas o quanto isso é verdade, considerando a presidência de Trump? Por exemplo, lembre da declaração de Trump de que trouxe paz ao Oriente Médio após 3.000 anos. Eu leio notícias sobre o Oriente Médio e o que está acontecendo lá, para mim está longe de parecer uma conquista da paz nessa região. Por isso, as declarações de Trump de que com a China está tudo resolvido maravilhosamente bem, vamos esperar pelo menos 48 horas e aí veremos. Trump disse que combinou com Xi Jinping uma visita à China na primavera do ano que vem. Depois disso, haverá uma visita de retorno do líder chinês aos Estados Unidos. E, de fato, a China rapidamente perdeu o interesse pelo petróleo russo. Após as novas sanções dos Estados Unidos contra os gigantes energéticos Lukoil e Rosneft, as refinarias chinesas começaram a recusar em massa os fornecimentos russos. Mas isso não é tudo. A razão é que a China de Xi está de olho no território russo. Mais detalhes a seguir na matéria. Gigantes estatais como Sinopec e PetroChina estão ficando de fora, tendo cancelado alguns carregamentos russos após as sanções dos Estados Unidos contra a Rosneft e a Lukoil no mês passado. Pequenas refinarias privadas, conhecidas como chaleiras, também estão se abstendo, temendo sofrer sanções semelhantes. A Rússia está começando a entrar em pânico, um verdadeiro golpe no bolso. O principal comprador começou a fechar as torneiras. E aqui estão os primeiros resultados. O fornecimento caiu quase 400 mil barris por dia. Isso representa cerca de 45% de toda a exportação de petróleo russo para a China. E até pouco tempo atrás, era justamente a Rússia o principal fornecedor de petróleo para sua aliada. Mas agora tudo está desmoronando, a amizade petrolífera está se desfazendo. A China busca vantagem, não sente pena do Kremlin. E parece que a era do petróleo russo barato está chegando ao fim. E mais um golpe forte para Putin. A outrora fiel aliada começou a tomar a região da URF. A China está transformando a Sibéria em sua própria base de recursos. Isso foi relatado pelo Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Um dos principais exemplos é o depósito de carvão de Zashlonskoye, em Zabaikal. Sua exploração está sendo realizada por uma joint venture entre o grupo russo N+, de Oleg Deripaska, e o grupo chinês Shenhua. A extração está planejada para durar 100 anos e o governo russo concedeu benefícios fiscais à empresa. A partir de 2027, está previsto o transporte de 5 milhões de toneladas de carvão por ano para a China, cerca de 500 caminhões por dia. Principalmente para isso, está sendo construída uma rodovia. Os empregos não vão para os locais, mas sim para especialistas chineses. A máquina foi acionada. No Extremo Oriente, já vivem até 2 milhões de cidadãos chineses. Parece que isso é só o começo de uma ocupação silenciosa. Até mesmo o símbolo da riqueza natural russa, o Baikal, está gradualmente se tornando parte dos interesses econômicos chineses, destacando o quanto Moscou perdeu o controle sobre suas próprias regiões de recursos. Aliás, mais uma grande refinaria de petróleo, a Yanshan Petroleum, recusou-se a comprar petróleo russo em seu último leilão para fornecimento de petróleo bruto no período de dezembro até meados de fevereiro. Antes, ela comprava regularmente petróleo russo, geralmente um lote por mês. Acrescento que uma série de sanções ocidentais recentes sobre o fornecimento de petróleo russo levou as empresas estatais de petróleo da China e algumas refinarias indianas a evitarem a compra. A tensão está chegando a um ponto crítico. A Rússia finalmente caiu em descrédito aos olhos da China. Agora Washington está mais próximo de Pequim do que Moscou. Tudo mudou de vez depois do encontro entre Donald Trump e Xi. Pequim e Washington estão retomando o contato. E a Rússia fica de fora, sem aliados e sem qualquer influência. Xi deixou claro que a China está pronta para dialogar com os Estados Unidos e apostar na estabilidade, e não em conflitos. China e Estados Unidos podem assumir uma responsabilidade conjunta, como grandes potências, e trabalhar juntos para alcançar grandes e concretos resultados em benefício de nossos dois países e de todo o mundo. Donald Trump e Xi finalmente colocaram a corda no pescoço de Putin.
Concordamos que os lados, ficaram presos e estão lutando. Às vezes, talvez, seja preciso deixá-los brigar, mas ele vai nos ajudar e vamos trabalhar juntos em relação à Ucrânia. Abishazhi começou a agir de acordo com seu próprio plano também em relação à Rússia. A portas fechadas, o líder chinês decidiu o futuro do império de Putin. O homem do bunker observa tudo isso, já não esconde o pânico, mas não pode fazer nada. Neste exato momento, um pedaço cobiçado da Rússia está passando para a China. O que vai acontecer a seguir e será que o chefe do Kremlin vai ousar resistir? Sobre isso, em instantes. A Rússia está perdendo o Extremo Oriente. Não oficialmente, mas de fato. O Extremo Oriente, sem exagero, tornou-se um fator importante para fortalecer a posição da Rússia no Império. Nosso carro-chefe na nova realidade econômica global. Enquanto o Kremlin está ocupado com a guerra, os vizinhos China e Coreia do Norte estão silenciosamente dividindo a região. Eu chamaria isso de, talvez, por exemplo, uma ocupação lenta, uma migração gradual. Por enquanto, é claro, o controle sobre o Extremo Oriente ainda está nas mãos de Moscou, mas há cada vez mais chineses lá e eles desempenham um papel cada vez maior na economia. Bem, como se diz, hoje eles desempenham um grande papel na economia e amanhã vão desempenhar um grande papel na política. Mais de 1 trilhão de rublos em investimentos da China soa como ajuda, mas tudo isso gira em torno do comércio, não do desenvolvimento da região. A China precisa aproveitar os recursos russos a um preço mais baixo sempre que possível. E, consequentemente, eles vão ter essa oportunidade. E por isso, eu acho que essa dependência econômica dessas regiões em relação à China vai crescer cada vez mais. Além disso, os chineses já não são mais visitantes na Rússia há muito tempo. Não é preciso influenciar, os chineses precisam possuir. Os chineses simplesmente podem entrar e já ninguém aqui consegue resistir. Ninguém vai poder resistir, nem nada. De acordo com várias estimativas, até 2 milhões de chineses vivem de Vladivostok até os Urais. Isso se chama povoar esses territórios com chineses e de várias formas. Tanto como migrantes, quanto casamentos mistos. Agora, right now, at this very moment. Sobre a Coreia do Norte. Só no último ano, mais de 15 mil norte-coreanos chegaram oficialmente ao Extremo Oriente e, extraoficialmente, até 50 mil. E isso ainda não é o limite. Já foram encomendados 153 mil novos contratos de trabalho. E, consequentemente, os problemas demográficos continuam. Então, sim, faltam pessoas locais. E a Coreia do Norte, nesse sentido, é uma fornecedora excelente de mão de obra, porque as pessoas são disciplinadas e, consequentemente, sabem marchar em formação em todos os sentidos da palavra. Ou seja, parece que Moscou entregou a região para uso temporário. Mas por quê? Nós precisamos de pessoas que, na visão dele, são fáceis de controlar, não importa se não é ele mesmo, mas por meio de outros, então ele tem certeza de que essas pessoas não vão fazer uma revolução, não vão protestar contra as ações de Moscou. Ele acha que são pessoas muito destruídas e que seria bom se a Rússia fosse povoada justamente por esse tipo de gente destruída, porque com os seus próprios talvez não dê muito certo. Mas por tudo se paga um preço. E quanto mais o Kremlin continuar a ignorar a situação, mais importante se torna a questão de quem realmente controla o distante. Não entre a Rússia e a OTAN, mas entre a China e os Estados Unidos, a China e a Europa. Neste caso, a Rússia de hoje é como um cachorro de guarda que obedece a todas as ordens do seu dono. E o que vem depois? Será que o Extremo Oriente ainda pode voltar ao controle real de Moscou? Ou, ao contrário, a influência da China e da Coreia do Norte só vai aumentar? A influência da China e da Coreia do Norte só vai aumentar. E,
Consequentemente, a própria China vai decidir se precisa ou não assumir tudo isso legalmente, ou se basta esse controle total, hoje econômico, amanhã será um controle político completo. Parece que enquanto Putin se concentra em conquistar territórios alheios, ele vai perdendo seus aos poucos. E, ironicamente, esses territórios nem sequer estão sendo tomados por inimigos, mas sim pelos aliados do Kremlin. Noite de terror na Rússia. Saratov e Engels estremeceram com explosões extremamente poderosas. As defesas aéreas trovejaram sobre as cidades e o céu foi iluminado por clarões cegantes. O território da refinaria de petróleo de Saratov está em chamas. Saiu! Uriva! Mãe! Uau! Tem sorte! Tive muita sorte! Estou chocado! Malba! Glória! Droga! Sua cana! Está pegando fogo! Isto onde está queimando sim, mãe! Bem ao lado fica o Alcha. Segundo testemunhas, os moradores locais entraram em pânico após a meia-noite, quando até 7 explosões estrondosas foram ouvidas. Você ouviu, né? Vamos. Olha só. Vai. Olha o que você fez. Não, acertaram ele em cheio. Tipo, agora ele se ferrou, porra. Silêncio, mais um, silêncio. Tá ouvindo? Um pulou. Objetos desconhecidos circulavam no céu, enquanto línguas de fogo se erguiam sobre o sudoeste de Saratov. Sirenes voaram pela cidade, e as pessoas foram alertadas por alto-falantes para ficarem longe das janelas e procurarem abrigo com urgência. Ameaça. Ataques com drones. Escute a mensagem até o final e depois siga as instruções. Se você não estiver no local, desligue as luzes e a água. Não se aproxime das janelas. Vá para o interior do cômodo ou para aqueles ambientes que ficam entre paredes internas e que não tenham janelas. Não há informações oficiais. As autoridades não divulgam a extensão dos danos nem o número de vítimas. Anteriormente, o chefe da região alertou sobre possíveis ataques de drones e a Rosaviatsia fechou o aeroporto às pressas. A Rússia está em choque e a guerra chegou ao interior do país. Mais tarde, foi relatado um novo ataque à cidade com explosões poderosas. Também houve tensão na Crimeia ocupada. Uma operação incrível dos nossos, as autobases de Verdis ficaram sob ataque de drones ucranianos. Os drones atingiram com precisão a estação de bombeamento dentro do local. Esta já é a terceira vez que essa base é atingida em menos de um mês. Nossos relatam que foi atingido um elemento extremamente importante do sistema de logística de combustível dos ocupantes na Crimeia. A base de combustível Vardiskaya abastecia instalações militares e o transporte do exército russo. Agora, os ocupantes ficam sem combustível e sem apoio. As forças de operações especiais continuam realizando ações assimétricas com o objetivo de esgotar totalmente o inimigo para poderem continuar as ações ofensivas. Enquanto isso, a Rússia sofre cada vez mais derrotas. Na véspera, drones navais ucranianos invadiram o porto de Apsi, na região de Krasnodar.
Os russos gritam, as autoridades locais estão perdidas. Neste momento, os navios estão lentamente, mas com segurança, indo para o fundo. Moradores locais relatam resultados bem-sucedidos. Provavelmente houve um acerto em um dos navios. E na região de Rostov, ao mesmo tempo, houve um ataque a uma subestação de tração ferroviária no ponto de comando. Pela primeira vez, Likovskaya foi atacada em 19 de julho e novamente em 2 de agosto. O dano à estação resultou no atraso de 50 trens civis. Estamos finalizando. A Ucrânia ataca sem piedade. Cada ataque da Rússia, a nossa infraestrutura energética retorna com o dobro da força. Agora são os russos que ficam sem luz e sem aquecimento, e o que os espera é apenas frio e caos. As forças de defesa ucranianas estão desativando instalações críticas do inimigo, as redes estão sendo destruídas e as cidades mergulham na escuridão. E isso é só o começo. Os ataques de retaliação vão se intensificar a cada dia. Todos os detalhes a seguir. Na noite de 9 de novembro, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram a usina termoelétrica em Voronezh. Após o ataque, a eletricidade sumiu em vários prédios e depois voltou. A usina termoelétrica de Voronezh é um dos maiores fornecedores de energia térmica da região e abastece 4 distritos da cidade. Ali, parece que foi direto nos cabos, resumindo. Não, mas eu ouvi 3. Estão dizendo que foram 4. Em Belgorod, a usina termoelétrica Luzhin foi atacada, deixando dezenas de milhares de moradores sem luz. O governador da região, Vyacheslav Latov, declarou que os danos são muito graves. Em resposta ao ataque com mísseis de ontem à noite, houve sérios danos ao sistema de fornecimento de energia e aquecimento na cidade de Belgorod, na nossa infraestrutura energética. Como sempre, estão tentando lidar heroicamente com as tarefas que lhes foram atribuídas. Agora estão trabalhando para restaurar as perdas que os inimigos nos causaram. No dia anterior, drones ucranianos atingiram instalações de energia em Saratov, em Geuze, na região de Volgogrado. Lá também foram registradas quedas de energia. Com ataques massivos de drones e mísseis, a Rússia tenta mergulhar a Ucrânia em um apagão. Por sua vez, o exército ucraniano está desferindo ataques simétricos contra o setor energético da Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que o governo está preparado e não só irá defender a infraestrutura, mas também responderá com ataques. O que vai acontecer com a eletricidade? Hoje é difícil para mim dizer. Estaremos prontos para todos os desafios em resposta. Trabalhamos nisso todos os dias. Vamos defender. Vamos lutar. Os russos precisam saber que, passo a passo, vamos aumentar a produção de tudo aquilo para que eles também sintam o que nós sentimos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Em 2025, observa-se uma tendência de aumento do déficit de energia elétrica na Rússia. Em outubro deste ano, a falta de capacidade na rede elétrica chega a dezenas de gigawatts. Isso foi informado pelo Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. A demanda dos consumidores industriais, residenciais e de serviços públicos, que superou a geração total de todas as usinas elétricas, fez com que, em outubro deste ano, a falta de capacidade na rede elétrica já atingisse 25 gigawatts. Apesar das tentativas do governo da Federação Russa de implementar ao menos algumas medidas para estabilizar seu sistema energético, como compensação financeira ou desconto na conta de energia elétrica pelo consumo reduzido voluntariamente durante os horários de pico, assim como o desligamento de consumidores que não necessitam de fornecimento garantido de eletricidade. O aumento do déficit de energia elétrica indica uma crise sistêmica no setor energético russo. Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia.
Além do desgaste da sobrecarga, a rede de energia russa também sofre com os ataques sistemáticos das forças armadas da Ucrânia. Se os ataques ucranianos prejudicarem ao menos parcialmente o setor de termoelétricas russo, isso causará grandes problemas para o sistema energético da Rússia. As forças armadas da Ucrânia já aproximaram em 60% o blackout no sul da Rússia. Os ataques das forças armadas da Ucrânia estão gradualmente destruindo as subestações de alta tensão, que permitem transferir eletricidade de uma região para outra. Se as usinas termoelétricas também forem destruídas, a situação deles será muito mais complicada do que a nossa. Oleksandr Karchenko, diretor do Centro de Pesquisa em Energia. Não são apenas as regiões russas que sofrem com os ataques de drones ucranianos e a falta de eletricidade, mas também Moscou. E isso tem um efeito muito sério e antipropagandístico diretamente para o Kremlin, que, vale lembrar, uma das razões para iniciar a chamada Operação Militar Especial foi justamente a questão das garantias de segurança para a própria Federação Russa, como explicaram Putin e seu círculo. Vemos que a guerra chega diretamente a Moscou, e isso é percebido pelos próprios moscovitas. E não só os moscovitas, vemos que realmente a geografia dos ataques de drones da Ucrânia está se expandindo. Os ucranianos já se acostumaram e se adaptaram há muito tempo às interrupções de aquecimento e eletricidade. Mas para os russos, isso é uma surpresa inesperada. Então chegou a hora de estocar fósforos, velas e lenha. As armas ucranianas destroem o inimigo na retaguarda e na frente. A Ucrânia respondeu aos Mavics chineses. Nossos engenheiros criaram um análogo. Novidades estão surgindo a uma velocidade relâmpago. Quais desenvolvimentos já estão mudando o rumo da guerra? Confia na reportagem. Reconhecimento, correção de fogo, destruição de alvos por meio do lançamento de munições. O drone chinês Mavic é, talvez, a principal arma das forças armadas da Ucrânia na guerra contra o ocupante. E agora a indústria ucraniana começou a fornecer VANTS do tipo Mavic de produção nacional para a linha de frente. O Sr. X investiu sozinho e criou o Mavic ucraniano, e em breve veremos. Já entregamos o primeiro 1000 deles no campo de batalha. Em comparação com o Mavic chinês, o análogo ucraniano tem um raio de voo maior e pode carregar mais carga útil. Ele é usado tanto para reconhecimento quanto para missões de ataque. A importância do surgimento de drones ucranianos nesse nicho é difícil de superestimar, pois há enormes problemas com o fornecimento de Mavics para a Ucrânia. A DJI proibiu as vendas para a Ucrânia, declarando de forma piedosa que seus produtos não são destinados a fins militares. Por isso, os drones precisam ser comprados de terceiros. Os problemas de segurança são óbvios. O Pentágono proibiu qualquer uso de drones DJI, que enviam dados aos fabricantes. A DJI também adicionou funções de segurança que tornam impossível o voo dos modelos mais recentes em zonas geobloqueadas, incluindo a Ucrânia, sem grandes hacks. Por fim, a produção soberana de drones é um potencial estratégico fundamental para o futuro. O análogo chinês do drone Mavic se chama Shmavic, mas apesar do nome irônico, ele já foi certificado e possui funções nada brincalhonas. O Shmavic é posicionado como um drone tático de reconhecimento, projetado para executar missões operacionais na linha de frente, ao contrário do Mavic civil, que é usado principalmente para fotografia aérea e filmagens. O Shmavic foi criado para condições de combate. Ele tem um alcance de até 15 km, duração de voo de até 60 minutos e é equipado com um sistema de navegação confiável, resistente a interferências. Já no ano passado, o governo declarou seu interesse em substituir os drones chineses. Atualmente, os fabricantes já passaram pela certificação dos Mavics ucranianos e a produção foi estabelecida. Hoje, substituir completamente toda a frota de Mavics que está em operação na Ucrânia em um curto período é impossível. Nossos armeiros já estão trabalhando nisso. As construções que satisfazem nossas forças de segurança e defesa agora precisam ter sua produção ampliada ao máximo, reduzindo ao mínimo a quantidade de análogos estrangeiros e passando para modelos nacionais. Já existem muitos análogos ucranianos do Mavic, incluindo o Porter, o Yaitia e o Mágico Shmavic.
Eles são maiores que a maioria dos drones Mavic, equipados com maior alcance de comunicação e bloqueadores, e custam mais caro. Mas eles podem acabar sendo mais econômicos devido à maior confiabilidade. Para nós, o indicador principal não é o preço do drone, mas o custo de uma única missão. Enquanto um Mavic típico realiza cerca de 60 missões por drone, nossos sistemas realizam em média cerca de 300 missões por unidade. Com um preço de compra comparável, o custo de uma única missão é 5 vezes menor. Isso significa que as unidades militares que operam nossos drones receberão um benefício econômico geral muito maior. Fabricante de drones. A produção independente de munição VPLA é o elemento mais importante na guerra moderna, e a Ucrânia sabe disso melhor do que ninguém. Já que VPLAs de curto alcance e drones de ataque de longo alcance se tornaram os elementos mais importantes da defesa nacional. Choque, uma revelação sem precedentes agora mesmo. 0,5 tonelada de explosivos, granadas, mísseis e uma metralhadora. E tudo isso à venda. Um coronel e 2 militares foram detidos. Na Ucrânia, foi descoberta uma tentativa de venda de um enorme lote de explosivos e munições que poderia ter tirado vidas. Promotores do gabinete do procurador-geral detiveram um coronel e 2 militares que tentavam lucrar com o caos, vendendo explosivos e munições. As ações deles poderiam ter levado a uma tragédia na linha de frente e colocado em risco a vida de centenas de pessoas. Segundo a investigação, os detidos tentaram vender mais de 500 quilos de explosivos plásticos, 22 blocos de plastite, o que equivale a mais de 11 quilos, 7 granadas e cordão detonante. O custo estimado de um lote desse tipo é de cerca de $88 mil. Esses não são apenas números, é uma ameaça real à vida de milhares de pessoas. E isso não é tudo. Durante as buscas, os agentes da lei também apreenderam um fuzil de assalto, uma pistola, uma metralhadora, mais de 2.000 munições e diversas granadas. De tipos, projéteis para lançador de granadas e um container com um míssil. Os promotores já informaram aos 3 detidos sobre a suspeita de acordo com o Código Penal da Ucrânia. Medidas cautelares foram aplicadas a eles. A investigação pré-processual está sendo conduzida pelo Escritório Estatal de Investigações. Enquanto os investigadores tentam descobrir como os explosivos foram parar no mercado negro, o Estado está reforçando o controle sobre o registro militar. Agora, não só na Ucrânia, mas também para os homens que estão no exterior. E já a partir de novembro, mudanças sérias os aguardam. Para os ucranianos no exterior, estão sendo preparadas medidas de nível intermediário. Restrições sérias. Como informa o canal 24, já a partir de novembro deste ano, os militares que não atualizarem seus dados não poderão receber nenhum serviço consular. Isso significa nada de passaportes, nada de certidões, nenhum documento no consulado. Sem os documentos militares, o acesso está totalmente bloqueado. Estamos falando de todos os homens com idade entre 25 e 60 anos, que são obrigados a atualizar seus dados nos centros territoriais de recrutamento. Se você perder o prazo, corre o risco de ficar sem nenhum serviço oficial no exterior. Para quem saiu do país, valem as mesmas regras que na Ucrânia. Alguns já até receberam a marcação de um procurado, mas a situação pode ser corrigida. Basta pagar a multa e entrar em contato com o centro de recrutamento por telefone ou e-mail. Também entrou em vigor um projeto de lei que muda as regras do registro militar para jovens de 17 anos. Agora, eles não precisam mais passar pela junta médica militar, mas devem se registrar no ano em que completam 17 anos, de 1º de janeiro a 31 de julho. Se atualizar seus dados no exterior é a sua chance de evitar problemas com documentos e serviços consulares. Agora, atenção para todos que têm direito à prorrogação da mobilização. A partir de 1º de novembro deste ano, as regras mudaram radicalmente.
Agora, o TCK pode mobilizar aqueles que têm direito à prorrogação, mas não a registraram pelo CNAP. O que isso significa na prática? Se você for ao TCK e quiser solicitar a prorrogação, seu pedido simplesmente não será aceito, mesmo que você tenha todos os documentos com você. E sem isso, podem te mobilizar legalmente. Antes, como explicam os advogados, ainda havia a possibilidade de apresentar o pedido diretamente no TCK, registrar a recusa e depois contestar a decisão na Justiça. Agora, essa chance não existe mais. Os documentos são aceitos apenas pelo CNAP. Se você já se encontrar no TCK sem ter solicitado previamente o adiamento, a única saída, segundo os advogados, é enviar rapidamente o pedido ao CNAP, de preferência por carta registrada, e guardar obrigatoriamente o comprovante do pacote de documentos enviados. Esse é o seu comprovante de que o pedido foi feito dentro do prazo e que todos os documentos estão em ordem. Para não correr riscos, envie os documentos para o adiamento através do CNAP. Guarde o comprovante de envio, confira se todo o pacote de documentos está completo, incluindo atestados, laudos e requerimentos. Enquanto discussões acaloradas sobre a mobilização continuam na retaguarda, há outros pontos críticos na linha de frente. Lá, as decisões não são tomadas em escritórios, mas sim na linha de frente. E é justamente agora que se desenrola uma verdadeira história de coragem que pulsa no solo ucraniano. Uma batalha feroz contra enxames de drones inimigos. O resgate de um irmão de armas e a expulsão dos ocupantes em combate corpo a corpo. Todas essas são imagens da 123ª Brigada de Defesa Territorial. Saiba mais sobre todos esses feitos heróicos no vídeo a seguir. Levanta, irmãozinho, levanta. Outubro na rua de Orikil. Um grupo de limpeza com um homem ferido é atacado por inimigos e drones Mavic com mísseis. Batalhas com drones começaram. A câmera de um soldado filma um pseudo-pescador. Sim, eu fiz. Somos 200 ou 300. Panowski, onde funciona a unidade de defesa aérea. FPV checa. a 300, 3 a 300. Repita. Em vez de ficar sentada fazendo papelada, prefiro sentar em algum lugar com o cabelo solto. Este é um morador de Mykolaiv de 37 anos que finge ser pescador. Ele é um subcomandante de batalhão que, em vez de trabalhar no quartel-general, escolheu a linha de frente, onde precisa carregar um homem ferido e, ao mesmo tempo, combater drones. Ah, derrubado. Vamos lá, só mais um pouquinho. Deite-se com cuidado. Isso ocorreu na área do assentamento de Malatotmaka. Recebemos a informação de que havia inimigos lá. Era preciso verificar todos os prédios ao redor daquele prédio principal onde ele estava. O vice-comandante do 5º Batalhão da 123ª Brigada de Defesa Territorial, que atualmente está subordinado à 118ª Brigada, disse que a primeira tentativa não foi bem sucedida, então decidiram fazer uma nova varredura. Elaboraram um plano e esperaram o momento certo. Você confia totalmente na pessoa, sabe que ela vai te dar cobertura, que não vai te abandonar. É assim que o companheiro Ribakana, Seduchun, fala sobre o comandante com quem combate há tempos, mesmo não sendo soldado de assalto, mas operador de comunicações. No entanto, ele sabe muito bem como agir em campo. Silenciosamente, calmamente, com calma, para que não haja pânico, onde um cachorro ou um gato passa correndo. Pronto, e então começa o fogo da metralhadora. Trata-se principalmente de vivenciar a saída. Você está se preocupando, está inventando coisas. Ao sair, o medo é tão grande que desaparece, e a adrenalina sobe. Esta é a segunda tentativa dos russos de neutralizar a elite de marcha, já que vários conseguiram se esconder lá após o grande ataque mecanizado de 20 de outubro. Rybak junto com Shum estão inspecionando o prédio. Eu dava cobertura para o Rybak. O Rybak fazia a limpeza e nós dois olhávamos pelos flancos. Para. Foi assim que o pegamos. A arma foi apreendida, mas não estava nas mãos dele. Para. Quem não está atirando? Você estava sentado no porão. Amarramos suas mãos e olhos. Demos uma volta só com a fita. Ninguém fez nada com ele lá, nem xingaram direito. Só umas coisas assim, de emoção mesmo. Na retirada, dizem os companheiros, eles explodiram o porão com uma mina antitanque junto com outro libertador que se recusou a se render. Jogaram uma mina TM no local designado. Explodiram o porão. Ele ficou lá agonizando.
O inimigo que estava no porão atirou de volta. Era o mesmo que, um dia antes, tinha ferido nosso companheiro. O subcomandante do batalhão diz que, hoje em dia, não vê nada de extraordinário nos comandantes do seu nível participando de operações de limpeza. Não é segredo que temos problemas com o efetivo. Eu sigo a opinião de que é preciso ajudar um pouco a infantaria, porque a infantaria sozinha já não está dando conta. O pessoal do Estado-Maior precisa sair e ajudar um pouco a infantaria nessas situações. Atualmente, os soldados que defendem Zaporizhzhia precisam de torretas para o trabalho de combate, então lançaram uma campanha de arrecadação e pedem que todos que possam ajudar se envolvam. Todos nós esperamos, lá no fundo, que a guerra acabe, mas isso não vai acontecer tão rápido. Andriy Pochil, Artem Dezenko, reportagem para a STB, Únicas Notícias. 2 mulheres ficaram feridas esta manhã em Kramatorsk, na região de Donetsk. Segundo informações da prefeitura, por volta das 9 horas o inimigo lançou 3 ataques contra a cidade. Eles atingiram a zona industrial e uma unidade de resgate. O prédio do serviço de emergência e os veículos foram danificados. As mulheres feridas estão recebendo atendimento médico. Já ontem, segundo a administração militar regional de Donetsk, os russos mataram um morador em Kostiantynivka. Outras 6 pessoas procuraram atendimento médico devido a ferimentos. Funcionários da Polícia Nacional de Donetsk evacuaram o vilarejo de Alexievo-Drushivka, uma mãe com 2 filhos de 11 e 17 anos. A família morava na parte do vilarejo que fica mais próxima da cidade de Kostiantynivka. Devido aos constantes bombardeios e explosões, as crianças já estudavam online há muito tempo e quase não saíam de casa. Durante a evacuação, o tempo estava claro, o que dificultou a operação de resgate e deu vantagem aos drones inimigos. A equipe seguiu todas as medidas de segurança e levou a família para um local seguro. De lá, com o apoio dos voluntários, eles seguiram para outra região. Enquanto os defensores ucranianos realizam um feito atrás do outro lado da cerca, da mobilização do vizinho, está acontecendo um verdadeiro circo. Lá, no segundo exército do mundo, começou aquilo que Putin tanto temia. A Rússia está mais uma vez arrastando recrutas inexperientes para o exército, esquemas ardilosos, enganação, coerção, tudo como sempre. Prometem serviço em alguma retaguarda, mas em poucos dias já os jogam direto na linha de frente. Os soldados estão em choque, as famílias em pânico. O segundo exército do mundo mostra toda a sua glória. E depois finge que está tudo sob controle. Mais detalhes sobre tudo isso a seguir na matéria. Pessoas, meus conterrâneos, todos eles poderiam estar andando agora. Falando, fazendo coisas. Eles ainda poderiam ter filhos. No geral, eles poderiam trazer um verdadeiro benefício para os seus bons cidadãos. Mais de 1 milhão de baixas no exército russo desde 2022. Os cemitérios estão lotados, os pagamentos por contrato diminuíram, os comandantes roubam o dinheiro do funeral. Nos últimos 2 anos, o número de contratos assinados na Rússia caiu ao mínimo. O Kroll já está sendo atacado há 1 ano, com enormes perdas como preço. De onde vêm as novas pessoas para a guerra de Putin? Na Rússia, foi revelado um esquema de mobilização oculta. O Ministério da Defesa da Rússia tomou medidas extremas, enviando para o abate. Os jovens, em particular, break time igual 0.5S. De 100%, só 70% voltam e 30% morrem lá. O serviço militar obrigatório é uma mobilização oculta. Hoje, na Rússia, os recrutas se tornam uma força significativa que o governo manda para a chamada Operação Militar Especial. Tenho amigos do meu alistamento que ficaram feridos, sofreram concussão ou foram mortos. Levaram estilhaços na cabeça. Continuam ocorrendo casos de coerção para assinar contratos militares. Um desses casos foi o de Andrei Smirnov. A 50ª Unidade Separada de Engenharia Rodoviária declara que não quero assinar o contrato militar. Se aparecer um contrato assinado, mesmo que não tenha sido assinado, sob pressão psicológica ou física ou por meios fraudulentos,
Na conta bancária dele foram depositados 195 mil rublos. Descobriu-se que isso foi o primeiro pagamento de um contrato que, como ficou claro, foi feito em nome dele. O próprio documento, afirma Smirnov, foi escrito à mão e assinado por outra pessoa. Outros jovens não conseguem lidar com a pressão psicológica dos comandantes, que os convencem a aceitar ir para a guerra em vez de voltar para casa, para suas famílias. Disseram que ninguém vai me esperar em casa, que todos os meus amigos vão me abandonar. Os pais, pelo contrário, vão me mandar trabalhar. Ninguém vai cuidar de mim. Ninguém vai se importar comigo. Eu não vou ser importante para ninguém. Eles são espancados, privados de sono e de contato com os entes queridos. Em alguns casos, aqueles que se recusaram foram malhados com armas de ar comprimido. Eles fazem os recrutas assinarem contratos sem avisá-los, e aí eles já estão formalmente no posto. O militar contratado oficialmente é enviado para a guerra. Eu não estou dizendo isso da boca para fora. Recentemente, neste ano, houve um grande escândalo em Shebarkul, que fica na região de Chelyabinsk, uma unidade militar famosa, onde até mesmo a promotoria, sob pressão dos parentes dos soldados, teve que admitir e reconhecer que houve falsificações por parte do comando para forçar a assinatura de contratos. O recrutamento de conscritos permite liberar os contratados e mercenários para novos ataques. Eles ainda têm 18 anos, não têm experiência de combate. Na verdade, nem experiência de vida eles têm. Como eles podem ajudar na linha de frente, hein? Nas unidades militares russas existe um plano não oficial de recrutamento de contratados entre os jovens do exército. Relatos dizem que pessoas foram colocadas em secadores superaquecidos e mantidas lá até concordarem em assinar o contrato. Pessoas da região de Kuzbas me contaram que um jovem recruta conseguiu, com muita determinação e coragem, resistir a toda essa enorme pressão e, por isso, não assinou o contrato. A mãe de outro. Soldado russo contou que seu filho assinou o contrato após sofrer pressão. Quando ele apresentou pela primeira vez um relatório recusando o contrato, não aceitaram e disseram que a assinatura foi voluntária. No Krai de Primorsk, por se recusar a assinar o contrato, os recrutas são perseguidos pelos próprios colegas, que organizam punições coletivas contra eles. E o soldado que estava cumprindo o serviço militar obrigatório foi forçado a assinar o contrato por meio de coerção e pressão moral e psicológica. Os trabalhadores não querem ir. Então ele será enviado para a SVO. O menino tem apenas 18 anos e ele não assinou voluntariamente. Essa coerção foi contra a vontade dele. Ele não pretendia e não queria assinar esse contrato. Disseram para ele que ele não tinha escolha. A mãe não sabia que o filho tinha sido levado para a guerra. Ele achava que iria para uma unidade de guarda, mas acabou em Mariupol. Não sabemos onde nosso filho está agora. No momento, temos conversas, capturas de tela com ele, gravações de áudio e vídeo de conversas, onde ele confirma que assinou o contrato sob pressão, contra a própria vontade. Atualmente, o recrutamento para o exército da Federação Russa também está acontecendo na Crimeia anexada. Vocês entram na formação dos defensores da nossa pátria. Os recrutas, tanto da Rússia quanto dos territórios ocupados, são obrigados a assinar um contrato militar nos primeiros meses de serviço para que tenham um documento legal para enviar à guerra. Além disso, as forças de segurança, usar soldados recrutados em batalhões com Embora tenham dito que iriam abater drones, pagariam normalmente.
O número de recrutas de ontem que se tornam soldados contratados e vão para a guerra, como dizem os ativistas de direitos humanos, é sigiloso. Aproximadamente 300 mil por ano. Os homens são convocados para o serviço militar obrigatório, mas mesmo que um terço deles assine o contrato, isso já são 100 mil novos contratos. Esse tipo de recrutamento forçado acontece o tempo todo. O Ministério da Defesa da Rússia, para cumprir a ordem de Putin, tapa buracos na linha de frente com garotos de 18 anos. Mas ninguém pode ajudá-los a evitar isso. Afinal, Putin nem sequer tenta parar esse banho de sangue. E como você avalia o processo de mobilização na Ucrânia? Deixe sua opinião nos comentários. Clique no like abaixo do vídeo e acompanhe as principais notícias comigo. Vem mais por aí. Nos vemos na próxima matéria.